Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Goiás e Atlético Paranaense. O Atlético continua com a mesma política de jogar com o time reserva aí no Campeonato Brasileiro, visando as competições de mata-mata. Na próxima semana nós temos aí o Bahia para a disputa da vaga aí na próxima fase da Copa do Brasil. Então o Atlético resolveu entrar com um time considerado misto, pelo menos. Mesmo porque os times mistos têm dado resultado, né, para o Atlético, o que não ocorreu nessa rodada. Caiu ali os 14 jogos de invencibilidade do Filipão. Agora o Atlético está com mais uma derrota computada aí no Campeonato Brasileiro, em que pese isso não alterar muito a posição do Atlético. É claro que deixa de ser vice-líder, né? Perde para o Fluminense a vice-liderança e pode perder aí algumas posições até o final da rodada. O que aconteceu é o que vem acontecendo com frequência aí com o Atlético. O Atlético tem tido muita dificuldade de jogar no primeiro tempo, sabe? Não só com o time principal, como também com esse time considerado misto. E nesse primeiro tempo, apesar da posse de bola e tudo, teve um grande lance, que foi o arremate do Abner ali no final do primeiro tempo, e um gol, né, perdido pelo Coelho, porque não alcançou a bola, porque ele poderia ter empatado o jogo logo depois do primeiro gol do Goiás. E sendo assim, talvez o Atlético tivesse empatado esse jogo. Mas acontece que o Goiás foi mais eficiente do que o Atlético. Nesse jogo, houve uma troca de posições, porque o Atlético costuma ter menos posse de bola, dar a posse de bola ao seu adversário e fazer contra-ataques. Nesse caso, quem usou esse expediente foi o Goiás, mesmo jogando em casa. O Goiás fez uma formação de 3-5-2, no qual os três do meio eram volantes, e começou a jogar no contra-ataque. Teve praticamente dois lances apenas no primeiro tempo. Aí teve uns outros dois ali, mas que não chegaram a incomodar o goleiro. Mas esses dois lances chegaram à feitura do gol. E assim o Goiás com 2-0 no primeiro tempo não teve quase que nenhuma dificuldade de manter o placar no segundo tempo. Apesar do Atlético ter crescido e tal, a marcação era muito boa. E como os volantes e zagueiros ali do Goiás têm uma altura muito boa, não se conseguia chegar com cruzamentos, né, na área do Goiás. O mais interessante desse time do Goiás é que ele é bom na defesa e bom no ataque no que se refere a cabeceio, né? Então, pode ser aí que o Jair Ventura, com a capacidade que ele tem, até consiga tirar aí o Goiás dessa situação que ele está agora, porque estava na zona do rebaixamento. O que acontece? Historicamente, o Atlético não consegue ganhar do Goiás, né? Nem quando está na segunda divisão. Então, você vai ver algumas partidas em que o Atlético joga ali no estádio do Goiás e não consegue vencer. E às vezes até toma mais do que 3 gols e tal, né? Dessa vez não foi diferente. É claro que foi um jogo atípico, porque, como eu disse, foi o contrário do que o Atlético tem apresentado. Normalmente o Atlético é bastante eficiente na feitura de gols e não tem muita posse de bola. E nesse caso chegou a ter 70% de posse de bola e não conseguiu chegar ao intento de vencer a partida. A partida mudou somente a partir do momento que o Filipão colocou o Terans em campo. O Vitor Roque foi muito bem marcado, quer dizer, o pessoal conhece ali a capacidade do garoto. O garoto praticamente não tocou na bola, né? Então ele trocou, colocou o Romulo ali, depois colocou o Marcelo Cirino, e daí botou o Terans. O Terans organizou ali o meio-campo, começou a dar trabalho ali para a defesa do Goiás, mas que estava muito bem sólida, muito bem segura. O Atlético chegou até a possibilidade de fazer o segundo gol, mas o Tadeu também estava inspirado ali, conseguiu evitar. A questão é que o Atlético pagou hoje pela sua inoperância no primeiro tempo, que você vê que mesmo com o domínio poderia ter conseguido ali um resultado melhor, mas a ineficiência, estava Canóbio jogando, né? Tava lá o Coelho, tava o Vitor Roque, e mesmo assim são jogadores agudos, os capazes, que têm condições de fazer gol, mas o Atlético não conseguiu fazer gol. No fim, quem acabou fazendo o gol foi o Terence, fazendo gol de pênalti, né? Ele entrou ali, ele e o Marcelo Cirino já provocaram a situação do pênalti,
e já criou uma esperança ali de que o Atlético poderia chegar a um resultado melhor, mas infelizmente não chegou. Isso não vai atrapalhar a campanha do Atlético, mesmo porque quando iniciou o campeonato, ninguém esperava realmente que o Atlético estaria nessa posição nesse momento. Também não vai desgarrar tanto dos líderes, apesar de que o Palmeiras, em ganhando, pode abrir 5 pontos do Atlético, mas o pessoal ali ainda está meio embolado, né? É que o Atlético, enquanto estiver aí nessas competições de mata-mata, deixa um pouco o Campeonato Brasileiro de lado e acaba talvez até pecando, né? Porque hoje era um jogo para se conseguir os 3 pontos. Mas o futebol, ele é um jogo muito diferente, assim, sabe? Ele lida com eficiência, com capacidade. E também, às vezes, é o dia, porque assim, como o futebol é um jogo coletivo, não é todo dia que o pessoal está iluminado, né? O próprio Pelé, o pessoal noticia aí, tinha dias que o cara não jogava nada, e o Pelé era o melhor jogador do mundo, né? Então, não é sempre que vai funcionar. O Maradona também tinha dias horríveis que ele acabava não jogando, né? No jogo em 82, Maradona já era o Maradona. E ele não conseguiu jogar contra o Brasil, naquele famoso 3-1 da seleção dos sonhos aí do Mundial de 1982. Então, acontece de repente você ter um jogo atípico. E também, assim, o esquema do Filipão, ele costuma realmente funcionar como um futebol reativo, né? Então, ele tem ali jogadores para propor jogo, tanto que hoje propôs jogo. Mas para furar retranca, acho que ele ainda não consegue fazer, né? Ou se você olhar no decorrer da carreira dele, dificilmente você vai ver ele conseguindo furar retranca. Tem um caso que eu me lembro bem que foi em 1996, quando ele conseguiu ganhar o título pelo Grêmio em cima da Portuguesa, que abriu uma retranca ali e ele conseguiu furar. Mas normalmente não é dele. Ele gosta ali do futebol reativo, ele gosta de chegar ali pelas laterais, gosta de roubar a bola e sair no contra-ataque, aquela coisa. E hoje isso não foi dada essa possibilidade ao Atlético, né? Na verdade foi até o contrário, né? O Goiás deu a bola para o Atlético e falou assim, você se vira aí, porque eu que vou jogar no contra-ataque. Os meus jogadores têm menos condições aí de chegar a bom termo. E assim o Atlético realmente perdeu uma grande oportunidade. Mas como eu disse, isso não vai atrapalhar aí a campanha do Atlético. Tem muito campeonato pela frente, nós estamos apenas na 16ª rodada, se não me engano. Então tem muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte. E o Campeonato Brasileiro, por ser de pontos corridos, é um futebol de desempenho. Ganhar e perder faz parte aí da trajetória, né? O lance é conseguir ganhar mais do que perder, né? E conseguir fazer uma boa média para chegar aí ao final do campeonato com condições de disputar o título, que provavelmente vai ser disputado ali com o Palmeiras. Tem outras equipes ali que estão chegando, que têm condições, mas hoje o grande adversário ainda é o Palmeiras. E até o final do campeonato, nós vamos verificar aí as outras equipes que estarão com seus reforços e tal. Talvez tenha lá mais do que um disputando, mas também vai depender muito do que for feito aí nas competições mata-mata. Então a Libertadores vai dar uma pausa agora, vai recomeçar só em agosto. Fechando agora a Copa do Brasil também vai dar uma pausa. Então nós vamos pegar um Campeonato Brasileiro ali de pauleiro, em que o pessoal vai disputar ali liderança e tal, sair de zona de rebaixamento e tudo mais. E aí, tendo o foco só no brasileiro, talvez o Atlético consiga aí deslanchar e as outras equipes também vão se tornar mais competitivas, também com a janela aberta. O Atlético aí tem ali o Fernandinho, né, que no dia 18 já vai ter condições de jogar aí pelo Atlético, e tem ali uma contratação que ainda está por definir, que é um lateral, e talvez uma ou outra contratação, porque o Petralha está bem maluco, né? Ele está contratando todo mundo, então podemos esperar muita coisa. Mas também os times de cima vão se reforçar e vamos ter um Campeonato Brasileiro bastante disputado, uma Libertadores e Copa do Brasil também bastante disputado. Então não quero amenizar aí a situação do Atlético hoje, mas não se pode dizer assim que o Atlético não jogou nada. O Atlético jogou bem. O Atlético teve condições de vencer o Goiás.
Mas é aquela circunstância, né? Às vezes acontece, assim como o Palmeiras teve 35 oportunidades de fazer gol contra o Atlético e não fez, hoje o Atlético tem mais oportunidade que o Goiás e acabou não fazendo. Então o futebol é assim, recolher os cacos e continuar. E torcer para que tenhamos dias melhores e que o Atlético consiga vencer conforme as suas qualidades e as qualidades dos seus jogadores aí nos próximos jogos. Como eu falei aí no início do vídeo, nós temos o Bahia agora na semana que vem. Não sei se vai ser na quarta-feira, até tem que ver que dia que vai ser o jogo do Atlético contra o Bahia. O Atlético tem a vantagem de 2-1 do primeiro jogo, vai jogar ali aqui na Arena. Provavelmente vai passar, mas sabemos como é que é o futebol, né? Pode aguardar grandes surpresas, mas vai com o time completo e tem todas as condições de passar para a próxima fase e daí esperar que o sorteio nos favoreça para que tenhamos aí umas quartas de final mais tranquila, ou se não for, que tenhamos condições de nos preparar para vencer aí mais um grande futebol brasileiro. Porque na Copa do Brasil não tem moleza, né? Assim como na Libertadores também não tem moleza. O Atlético vai pegar o Estudiantes aí na Libertadores, o Fortaleza já caiu, e o Estudiantes é um time difícil, é um time que tem que ser levado a sério, né? É um time que sabe muito bem como fazer contra-ataque, sabe muito bem como jogar bolas aéreas, e o Atlético tem dificuldade em bolas aéreas, desde a época do Carille, então vai ter que haver uma boa preparação aí, e fazer um bom resultado na Baixada para tentar não depender do resultado da volta, porque o Estudiantes em casa é bastante forte. Mas isso também é para mais adiante, ali, mais para agosto, né? Por enquanto, foco no Brasileirão e vamos tentar aí chegar na melhor posição possível para conseguir pelo menos manter aí uma vaga no Libertadores do ano que vem, porque pelas competições nada é realmente garantido, né? Só o título é que dá a condição da vaga para a competição internacional e conquistar o título da Libertadores é bastante difícil, da Copa do Brasil também é bastante difícil. O mais fácil mesmo seria pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí com o elenco que o Atlético tem, pode chegar aí nas três competições em condições de disputá-la, ainda mais com o Luiz Felipe Scolari. Então foi isso que aconteceu hoje entre Goiás e Atlético. E agora é esperar a próxima fase da Copa do Brasil e os próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Amanhã às 11 da manhã vai ter Coritiba e Juventude. Coritiba tem que se livrar aí dessa situação que está passando. Venceu ali meio que na gata ali o Fortaleza e vai ter que fazer o máximo para vencer o Juventude, para manter essa possibilidade de ficar na primeira divisão. Afinal, como eu já disse antes, né? Ficar na primeira divisão passa por você não perder para quem está na zona de rebaixamento. Juventude está na zona de rebaixamento, o Curitiba tem que vencer. Porque se não vencer, a situação pode ficar bastante complicada. Amanhã estarei acompanhando o jogo pela manhã, vai ser às 11 da manhã, e ao término do jogo vou fazer o meu comentário aí a respeito do jogo. Você continue comigo aqui, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais e continue acompanhando aí que eu estarei falando aí dos times do Paraná, sempre lembrando que ao final do ano vou falar sobre a Copa do Mundo, vou falar de todos os jogos, a não ser que haja algum problema e eu não consiga falar, mas o meu intuito é falar de todos os jogos, de todas as seleções, atuação e o que pretende, onde pretende chegar e até o final vou fazer o máximo para falar sobre todos lá na Copa do Mundo do Catar. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa hora.